Você pode abrir sua Bíblia em Tiago, capítulo 1. Versículos 19 a 27. Eu vou lendo aqui para poder adiantar o processo, porque o nosso tempo é curto. Meus amados irmãos, tenham isso em mente. Sejam todos prontos para ouvir, tardios para falar e tardios para irar-se. Pois a ira do homem não produz a justiça de Deus. Portanto, livrem-se de toda impureza moral, da maldade que prevalece e aceitem humildemente a palavra implantada em vocês, a qual é poderosa para salvá-los. Sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes, enganando-se a si mesmos. Aquele que ouve a palavra, mas não a põe em prática, é semelhante a um homem que olha a sua face no espelho e depois de olhar para si mesmo, sai e logo esquece a sua aparência. Mas o homem que observa atentamente a lei perfeita que traz a liberdade e persevera na prática dessa lei, não esquecendo o que ouviu, mas praticando, será feliz naquilo que fizer. Se alguém se considera religioso, mas não refreia sua língua, engana-se a si mesmo. Sua religião não tem valor algum. A religião de Deus, o nosso Pai, que Ele aceita como pura e imaculada é essa: cuidar dos órfãos e das viúvas nas suas dificuldades e não se deixar corromper pelo mundo. Palavra de Deus que edifica a nossa vida. Todo o povo de Deus diz. Presta atenção, irmãos, nessa palavra de Tiago. Não é apenas um conselho, vai além disso. Ele não está apenas aconselhando, ele está exortando em espírito. É uma exortação não apenas para o povo da sua época, mas para todos nós. E isso nós temos clareza, todo mundo aqui sabe disso. A palavra de Deus, ela não se aplica apenas no seu contexto original, muito embora ela tenha sido escrita em um tempo, em um período da história, numa cultura, para determinadas pessoas, mas se aplica para a nossa vida também no dia a dia. E por isso toda a palavra de Deus é útil para a nossa edificação, para o nosso crescimento, e nós precisamos observá-la com bastante atenção e carinho. No início dessa carta, Tiago demonstra que está falando a algumas pessoas que estão passando por grandes provações, por dificuldades. Veja o que ele diz no capítulo 1, dos versículos 2 até o versículo 12. Ele diz o seguinte: meus irmãos, tende grande gozo quando cairdes em várias tentações, sabendo que a prova da vossa fé opera a paciência. Tenha, porém, a paciência a sua obra perfeita, para que sejais perfeitos e completos, sem faltar em coisa alguma. E se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, não lança em rosto, e ser-lhe-á dado. Peça, porém, com fé, em nada duvidando, porque o que duvida é semelhante à onda do mar, que é levada pelo vento e lançada de uma parte para outra. Não pense tal homem que receberá do Senhor alguma coisa. O homem de coração dobre é inconstante em todos os seus caminhos. Mas glorie-se o irmão abatido na sua exaltação, e o rico em seu abatimento, porque ele passará como a flor da erva. Porque sai o sol com ardor, e a erva seca, e a sua flor cai, e a formosa aparência do seu aspecto perece. Assim se murchará também o rico em seus caminhos. Bem-aventurado o homem que sofre a tentação, porque quando for provado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor tem prometido aos que o amam. Sabemos através das Escrituras, irmãos, que ouvir a Deus é ouvir a sua palavra, e ninguém tem dúvida disso, né? Tem gente que fica tentando ouvir Deus aí em algumas
alguns ambientes de pseudo-profecia, outras pessoas ficam aí tentando interpretar todo tipo de sonho que tem como se fosse Deus falando. Deixa eu falar um negócio para você. Esse negócio de sonho é muito importante. Às vezes, isso disse Freud, às vezes um sonho é só um sonho. Então nem todo sonho ele quer dizer que seja alguma coisa que Deus está falando ou o diabo que está lançando. Não, às vezes um sonho é só um sonho. É o acúmulo de experiências que você teve durante o dia que no decorrer daquela noite se traduzem no enredo que a sua mente monta. Às vezes a gente fica assustado, né, com alguns sonhos que parecem tão reais. De vez em quando, eu acordo de manhã e dou um ufa. Ufa, ainda bem que era sonho. Eu acho que você já passou por isso também. Mas o problema do sonho é quando a pessoa acha que todo sonho é Deus falando ao seu coração. Não, meu irmão. Você quer ouvir Deus falar? Leia a palavra de Deus. Olha o que Pedro diz no capítulo 1, dos versículos 19 a 21, na 2 Pedro. Assim temos ainda mais firme a palavra dos profetas, e vocês farão bem se a ela prestarem atenção, como a uma candeia que brilha em lugar escuro, até que o dia clareie e a estrela da alva nasça em seus corações. Antes de mais nada, saibam que nenhuma profecia das Escrituras provém de interpretação pessoal, pois jamais a profecia teve origem na vontade humana, mas homens falaram da parte de Deus, impelidos pelo Espírito Santo. Então é na palavra de Deus que eu vou ouvir a voz de Deus. É exatamente em tempos difíceis que nós temos a palavra de Deus, o consolo e o conforto necessário diante das lutas e provações que nós passamos. Pois ela, a palavra de Deus, que nos dá perspectiva exata do resultado dessas provações em nossa vida. Aí tem gente que está passando por luta, vai procurar a mãe de santo gospel. Tem um monte de mãe de santo gospel por aí, né? Tem algumas aí que só falta jogar o búzio, porque o resto ela faz, a questão do copo do ar com água, a questão do sal grosso, coisas dessa natureza aí, é igual uma mãe de santo gospel mesmo. E o problema não são eles, porque eles têm essa visão, cada um tem o direito de ter a visão que quer. O problema somos nós, os evangélicos, que procuramos essas pessoas. Como se em Deus não fosse o suficiente para que nós pudéssemos entender aquilo que Deus tem para nós e, entendendo aquilo que Deus tem para nós, vivermos para a sua glória, livres de toda dificuldade. Não que Deus vá tirar a dificuldade da nossa vida, mas Ele vai estar conosco nessa caminhada. E se Deus está conosco, irmão, ninguém vai conseguir nos atacar a ponto de nos ferir ou de nos lançar de uma forma ruim ao chão. Nós precisamos de obediência, nós precisamos aprender a ouvir a palavra de Deus e, acima de tudo, sermos obedientes. Infelizmente, todos aqueles que são lentos em ouvir a palavra de Deus, que não se relacionam diretamente e fortemente com a palavra de Deus, que não têm a palavra de Deus como seu livro de cabeceira, via de regra, quando passam por provações ou tentações, acabam até culpando a Deus. Não são poucos. Culpam a Deus, a culpa é de Deus. Como se Deus fosse o responsável pela nossa irresponsabilidade. Isso é um absurdo, irmãos. Isso não é menos do que um absurdo. E nós não podemos deixar que isso aconteça na nossa vida. Deus não é responsável pela nossa irresponsabilidade. Nós precisamos aprender de uma vez por todas que a palavra de Deus é profética, que nós precisamos estar atentos a essa palavra o tempo todo e ouvir a Deus e ouvir a sua palavra encravada nas Escrituras Sagradas vai fazer de nós pessoas vitoriosas.
Sintetizando a palavra que nós lemos de Pedro aí, a palavra é profética, no capítulo 1, versículo 19, parte A, temos ainda mais firme a palavra dos profetas. Segundo, nós precisamos prestar atenção nela, no versículo 19, na parte B, e vocês farão bem se a ela prestarem atenção. E terceiro, ouvir a palavra de Deus é ouvir ao próprio Deus falando aos nossos corações, versículos 20 e 21. Antes de mais nada, saibam que nenhuma profecia das Escrituras provém de interpretação pessoal, pois jamais a profecia teve origem na vontade humana, nunca. Mas homens falaram da parte de Deus, impelidos pelo Espírito Santo. Eu estou falando de profecia bíblica, eu não estou falando de profetada. É diferente. Os irmãos sabem a diferença entre profecia e profetada? A profetada é aquilo que a gente ouve por aí, que é um ciclo de adivinhações em alguns lugares. A profecia é aquilo que emana da palavra de Deus e que alcança o nosso coração como a palavra viva e eficaz da parte de Deus. E eu quero nessa manhã, bem rapidamente, porque a nossa prioridade na manhã do domingo é a Escola Bíblica Dominical, com base na palavra de Deus proferida por Tiago, e em todo o contexto bíblico, aquele já citado aqui, e outros, 3 questões importantes que devem ser consideradas quando ouvimos a palavra de Deus através das Escrituras Sagradas. Em primeiro lugar, irmãos, preste bem atenção, precisamos ouvir a voz de Deus, mas eu quero dizer que essa palavra ela não terá valor algum para nós, se nós não fizermos aquilo que ela nos orientar. Presta atenção nisso. Nós precisamos ler e ouvir a palavra de Deus, mas não tem valor para nós, se nós não fizermos aquilo que ela nos orientar. É como se nós estivéssemos lendo um livro qualquer. Um livro, há pouco eu estava conversando com a Eliane a respeito de contexto escolar, né? E tem coisas que a gente aprende na escola, lá no passado, mas que depois a gente nunca mais vai nem lembrar daquilo, né? Quem são os mais antigos aqui que se lembram de trigonometria, por exemplo? Eu só lembro do nome, eu não faço ideia para onde vai, já estudei isso, né? Quem é que se lembra de física quântica? Eu só estudei sobre isso, mas eu não lembro mais, né? Algumas coisas a gente lembra, né? Mas nem tudo, porque aquela leitura, aquele estudo que nós fizemos era para aquela fase da nossa vida. E aí já fica a dica para os meninos que estão aí nos ensinos fundamental e médio, aproveite bastante esse tempo, porque quando você chegar na faculdade, nada disso que você aprendeu vai valer naquele contexto, né? A não ser que seja um contexto bem focado dentro de determinada área. Mas com a Bíblia é diferente. Se nós não fizermos o que ela ensina, ela não vai ter valor para nós. Segundo o versículo 21 do texto que nós lemos, a palavra de Deus está implantada em nós. E isso é ponto pacífico, ninguém tem dúvida disso. Mas isso não significa que devemos ser passivos. Preste atenção no versículo 22. Sejamos praticantes da palavra e não apenas ouvintes, enganando-nos a nós mesmos. A palavra, no versículo 21, diz que ela foi plantada em nós. Mas no versículo 22 diz que a gente tem que praticar. Se não praticar, não tem sentido. Sem dúvida nenhuma, o que Deus espera de nós é que nós sejamos obedientes de fato. É isso que Deus espera de nós. A palavra de Deus está plantada, mas cabe a cada um de nós cultivá-la. Cabe a cada um de nós cuidarmos e fazermos isso na medida que somos
praticantes, praticantes da palavra de Deus, fazendo tudo aquilo que ela nos orienta. Deixa eu dizer uma coisa para você, para Deus não faz diferença se você faz ou não faz, se você obedece ou não obedece, faz diferença para você, irmão. Deus continua sendo Deus, apesar de mim, apesar de você. Apesar da minha desobediência, da minha obediência, da minha fidelidade, da minha infidelidade, Deus não muda. O prejudicado ou o beneficiado somos nós. É isso que nós precisamos atender. É isso que nós precisamos entender e viver. Precisamos lembrar que nunca devemos nos esquecer aquilo que lemos nos versículos 23, 24 e 25. A palavra de Deus, ela é um espelho que nos faz enxergar a nós mesmos. 23 a 25, aquele que ouve a palavra de Deus e não a põe em prática, é semelhante a um homem que olha sua face num espelho, e depois de olhar para si mesmo, sai e logo esquece a sua aparência. Mas o homem que observa atentamente a lei perfeita, que traz a liberdade e persevera na prática dessa lei, não esquecendo o que ouviu, mas praticando-a, será feliz naquilo que fizer. São duas alternativas. Nós temos duas possibilidades. Olhamos e nos esquecemos rapidamente da nossa aparência, de quem somos, ou olhamos atentamente, a palavra atentamente aí faz toda a diferença, e seremos felizes em tudo que fizermos. A escolha é de cada um de nós, irmãos. Simples assim. Não tem dificuldade de entender. O que importa na nossa relação com o espelho não é o olhar, mas aquilo que faremos como resultado daquilo que nós vemos. Amém? Está dando para entender isso, irmão? Você consegue entender isso? Tem coragem de olhar para o espelho hoje, para quem você é de fato, e fazer os ajustes que precisam ser feitos a partir das orientações da palavra de Deus, sim ou não? Nós precisamos fazer isso. A Bíblia não serve apenas para que nós possamos ajudar outras pessoas, ou para nós podermos entender o mundo à nossa volta, mas principalmente para nos ajustar à nossa própria vida, a fim de que sejamos aquilo que Deus espera de nós. E Deus espera de nós que nós sejamos de fato a sua imagem e semelhança. É isso que preciso ver quando eu olhar no espelho. Eu tenho que olhar no espelho e preciso ver isso. E que eu possa declarar sem medo de ser hipócrita, que eu sou a imagem e semelhança de Deus. Se isso acontecer, a profecia se cumpriu, e eu serei feliz naquilo que eu fizer. Quem quer ser feliz aqui, diga amém. Então, viva a palavra de Deus. Em segundo lugar, precisamos entender que sobre a palavra de Deus, o mais importante não é o conhecimento adquirido, saber versículos de cor, ter facilidade em decorar os endereços de versículo. Tudo isso é sem dúvida importante, mas não é o mais importante. O mais importante é quando obedecemos tudo aquilo que aprendemos. A gente, mais antigamente, hoje em dia quase não se vê isso, é raro, mas tinha aqueles congressos de embaixadores e a disputa de saber quem tinha mais versículo decorado, né? Quem conhecia mais endereço, isso é importante, mas irmão, não adianta eu conhecer todos os endereços da Bíblia, se nenhum deles é fato na minha vida. Você está entendendo? Eu não estou falando que não é importante, mas tem coisa mais importante do que conhecer endereço, saber qual é o versículo, decorar o versículo, vírgula e letra, todas as letras. Eu me lembro de um menino que nós alcançamos na Cracolândia, lá em São Paulo. Eu não me lembro o nome dele, faz tempo. Mas aquele menino, ele conhecia
capítulos inteiros do livro de Romanos de cor. Ele decorou versículos dentro de um capítulo inteiro, 2 capítulos inteiros de cor. Mas o que adianta? Estava na Cracolândia, não vivia. Ainda mais o livro de Romanos, né, que a base do livro de Romanos é basicamente salvação, do começo ao fim, né? Não adianta saber versículo de cor se você não vive. Versículo de número 25 nos fornece uma excelente motivação para obedecermos à palavra de Deus. Lá está escrito assim: mas o homem que observa atentamente a lei perfeita que traz a liberdade e persevera na prática dessa lei, não esquecendo o que ouviu, mas praticando-a, será feliz em tudo aquilo que fizer. Obedecemos à palavra de Deus porque a palavra de Deus é perfeita. E obedecendo-a, nós temos a liberdade, temos paz, temos bênção sobre a nossa vida. Creia nisso, irmãos. Nós temos tudo isso, acredite nisso, minha irmã querida. Nossos corações, carregados de pecado, certamente irão limitar a nossa liberdade. E todas as bênçãos que poderiam ser derramadas sobre nós. Porém, é na palavra de Deus que vamos encontrar a verdadeira liberdade. Conhecereis a verdade? Esse é o caminho. Quando a obedecemos, foi por isso que Deus deixou esse livro santo para nós, esse livro que você tem nas mãos aí, não apenas para conhecermos a história de Israel, não apenas para conhecermos personagens bíblicos interessantes, tremendos, não apenas para sabermos a respeito da igreja, da sua fundação e do seu desenvolvimento, não apenas para conhecermos a pessoa de Cristo na sua caminhada na terra, mas principalmente para que através desta palavra possamos viver em paz, alegria e esperança de uma vida eterna. E se é eterna, não acaba nunca. Glória a Deus. Na convicção de que Jesus Cristo veio nos dar a vida em abundância e que conosco, por onde quer que andarmos, Ele sempre estará. Sendo assim, queridos, devemos nos alegrar todas as vezes que a Bíblia nos orientar a mudarmos o nosso pensamento, o nosso comportamento. Sempre que a Bíblia nos orienta, em cada desafio, em cada exortação da palavra de Deus, eu preciso ficar feliz. Porque em cada uma dessas situações, em cada exortação, em cada dura que eu recebo da palavra de Deus, que às vezes a gente toma uma dura da palavra de Deus. Eu não sei se você já tomou algumas. Eu já tomei várias vezes. Em cada uma dessas, nós precisamos enxergar o amor de Deus, que deseja que eu ande em alegria, esperança e paz todos os dias da minha vida, tanto aqui nessa dimensão, quanto na eternidade, onde estaremos para sempre ao lado do Senhor. Por isso, irmão, não fique triste quando você for afrontado, confrontado pela palavra de Deus. Alegre-se no Senhor e precisamos aprender a obedecê-la. Quando formos corrigidos por Deus, por mais que possa doer, creia, Ele está nos orientando para o nosso próprio bem, para que sejamos livres de toda opressão, de toda angústia e, acima de tudo, do pecado que assola a humanidade. E por último, ouvir a palavra de Deus deve sempre nos levar a uma decisão de obediência. Muitas pessoas, elas são extremamente lentas para ouvir a palavra de Deus, mas são ligeiros para pecar. Tem muita gente assim. Eu quero dizer para você que quanto mais rápido você for para se ajustar à palavra de Deus, com toda certeza, com muito mais velocidade, você produzirá frutos que te farão dar um bom testemunho em todo lugar onde você estiver.
ouça a palavra de Deus, pratique a palavra de Deus, seja obediente à palavra de Deus. Em certo sentido, nos versículos 19 e 20, Tiago está descrevendo o tipo de solo que a palavra de Deus precisa produzir o fruto adequado, segundo a vontade soberana do Criador. Ele diz assim: meus amados irmãos, tenho isso em mente, sejam todos prontos para ouvir, tardios para falar e tardios para irar-se, pois a ira do homem não produz a justiça de Deus. Ser rápido para falar, na maioria das vezes, vai nos conduzir a uma situação de ira, a uma situação de desequilíbrio. Por outro lado, quando paramos para ouvir, nós temos a tendência de nos acalmarmos, nós temos a tendência de termos mais paciência, de sermos menos violentos com palavras e com ações. E, acima de tudo, podemos vencer as afrontas sem darmos razão ao pecado que nos rodeia. Quando paramos para ouvir também, nós somos acalmados e podemos não ficar com raiva. A vontade de Deus para os seus filhos, para nós que somos crentes em Jesus Cristo, para homens e mulheres que vivem numa relação afinada com Ele, é que possamos produzir frutos de justiça na nossa vida. E também que possamos nos livrar de toda a sujeira moral. Isso é o que Ele deseja para mim e para você, irmãos. E o ponto crucial é isso que queremos também para a nossa vida? Que Deus deseja, eu não tenho dúvida. Mas eu preciso saber, nós queremos isso? Fazemos isso quando ouvimos e aceitamos humildemente a palavra plantada em nós. Quanto mais ouvimos a palavra de Deus, mais equipados estaremos para a vida. E agora vamos nos equipar um pouco mais nas salas de escola bíblica dominical. Vamos ficar de pé e vamos orar para que nós possamos nos dividir nas classes e aprender um pouquinho mais e que Deus aplique tudo aquilo que nós ouvimos hoje em nosso coração. Amém?